louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui então para darmos continuidade no nosso estudo da Palavra de Deus e nós vamos hoje tomar aí o Evangelho segundo São Marcos, capítulos 14 e 15. Olha só, nós já estamos aí chegando no final do Evangelho de São Marcos quase, né? Estamos avançando no nosso estudo, vamos firmes no propósito do nosso estudo da Palavra de Deus, hein? Rezemos juntos pedindo a graça do Espírito Santo sobre nós, pedindo que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, venha iluminar a nossa razão, nosso entendimento, pedindo ao Espírito Santo que venha iluminar o nosso coração, todo o nosso ser. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos lá no capítulo 14 de São Marcos, para que a gente possa então dar essa continuidade. A gente já entra no capítulo 14 aqui, dentro da realidade da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então a gente já entra nesse último cenário, onde Jesus vai ser traído, onde Jesus vai ser entregue, onde Jesus diz ali as últimas coisas que ele tem a dizer, né? Então vem dizer assim, no início do versículo 14, ora, dali a 2 dias seria a festa da Páscoa e dos pães ázimos. Então aqui era quarta-feira, né? Era numa quarta-feira. Daí a 2 dias já seria a celebração da festa da Páscoa, dos pães ázimos. E os sumos sacerdotes e os escribas buscavam algum meio de prender Jesus à traição para matá-lo, mas não durante a festa, diziam ele, para não haver talvez algum tumulto entre o povo. E é interessante que eles dizem que não seria durante a festa, mas foi, né? Foi durante a festa, tanto que tiveram que tirar Jesus às pressas da cruz, para que eles pudessem então celebrar a Páscoa, né? E mal sabiam eles que ali estava sendo inaugurada a nova Páscoa, em Jesus Cristo, né? Então, continuando aí, ele entra então em Betânia, né? Jesus se encontrava na casa de Simão, o leproso, lá em Betânia, o mesmo que ele ressuscitou, irmão de Marta e Maria. E então entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro de grande preço e, quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça de Jesus, vem dizer aqui. E aí começa ali aquela discussão, né? Em outros evangelhos vem dizer que foi até Judas que levantou a questão, que desperdício com esse perfume, né? Aqui no Evangelho segundo São Marcos diz que houve ali um tumulto, um burbúrio, né? Nossa, que desperdício, esse perfume tão caro. E Jesus então responde, pobres, vocês sempre tereis convosco. Mas ela me fez bem, porque a mim não me tende sempre. Então Jesus já estava preparando ali, por quê? Porque ele não continuaria presente, né? Ele sabia que chegava o momento de dar a sua vida, né? E aí no versículo 8 ele vem dizer isso de uma forma clara. Eu não sei como isso entrava assim nos ouvidos, como isso soava aos ouvidos daquelas pessoas, como isso entrava na cabeça de cada um, né? Mas Jesus disse no versículo 8, ela fez o que pôde, embalsamou antecipadamente, embalsamou-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Então Jesus já diz ali que aquele perfume que ela jogou sobre ele já estava embalsamando o corpo dele para a sepultura. Ele já sabia que ele ia entregar a vida, né? E ele diz, em verdade eu vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado para a sua memória o que ela fez. E aí já no versículo 10 vem falar da traição de Judas. Judas Iscariotes, um dos 12, foi avistar-se com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus.
A essa notícia alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele buscava uma ocasião oportuna de o entregar. A gente fica assim, espantado, né? Porque a gente pensa assim, era um dos 12. Judas era um dos 12, meu Deus, um dos 12 apóstolos, um dos 12 mais próximos de Jesus, escolhido por ele. E Judas traz Jesus. E nós pedimos ao Senhor a graça de não trairmos o Senhor, de não nos voltarmos jamais contra Ele, de não nos voltarmos jamais contra aquilo que nós acreditamos, contra aquilo que foi plantado no nosso coração, de não trairmos a eleição que Ele fez de cada um de nós. Ele nos escolheu, né? Que nós possamos ser fiéis. Mesmo se nós formos fracos, né? Porque nós não podemos dizer que dos 12 era todo mundo muito fortão, não, porque todo mundo fugiu, né? Pedro negou, mas Judas traiu. E nós pedimos ao Senhor a graça de não traí-lo, como fez Judas, né? E aí a gente entra na realidade da ceia. Lá no 22 vem dizer assim: durante a refeição, Jesus tomou o pão e depois de o benzer, partiu e deu-lhe dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, apresentou-lhe, e todos dele beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que o beberei de novo no reino de Deus. Gente, Jesus não disse isso representa, Jesus não disse isso significa, isso se parece. Jesus disse isso é o meu corpo. Já ouvi um testemunho de um irmão que era protestante que passou por essa experiência. Ele amava a palavra de Deus e ele então, num culto onde ele foi ler essa passagem, né, dentro da realidade da Santa Ceia, da igreja dele, aquela palavra soou de uma forma nova, como nunca tinha soado antes para ele. Quando ele leu essa passagem, preparando ali, né, para o momento da Santa Ceia, ele leu: isto é o meu corpo. Ele entendeu que Jesus não havia dito isto representa, isto simboliza. Não, isto é o meu sangue. Ele saiu correndo ali, daquele momento ali no culto, ele já saiu correndo e aquelas palavras foram revirando o seu coração. E ele entra numa igreja católica, estava tendo ali, eu não me recordo agora se era adoração ao Santíssimo ou se era a Santa Missa mesmo, mas ele viu então a hóstia brilhar e Jesus falar ao coração dele que realmente é o corpo dele, é o sangue dele. E aí ele se tornou católico a partir dali por entender essa realidade. Por que eu estou falando isso? Para discriminar quem não entende ou alguma coisa desse tipo? Não. Para dizer, olha, a nós católicos, vamos dar o devido valor à Eucaristia, porque nós compreendemos, porque nos foi ensinado, porque nos foi dada a graça de entendermos e de acreditarmos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, que é Jesus, é a presença real de Jesus, que ali no pão e no vinho não está uma representação, um teatro ou qualquer coisa desse tipo. E o nosso coração ele deve estar reverente, em profunda adoração diante da presença real de Jesus na Eucaristia. Versículo 26, terminando o canto do Salmo, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes: vós vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. Ele não fala só da morte, mas ele fala também da ressurreição. E nessa passagem ele vai dizer que ele vai ressurgir, né? Então ele já vem dizer da ressurreição. Entretanto Pedro lhe respondeu: ainda que todos se escandalizem por ti, eu porém nunca. E Jesus então diz: em verdade eu te digo, hoje, nessa mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me terá negado, Pedro. Aquela palavra impactou o coração de Pedro. Pedro: nunca, Senhor, eu vou te negar. Nunca, ainda que seja preciso morrer contigo, eu não te renegarei. Todos os outros disseram a mesma coisa.
Jesus então entra em angústia suprema, ele vai para o Getsêmani e ali ele começa a orar. Ele chama consigo Pedro, Tiago e João, e a palavra diz que ele começa a ter pavor e a angustiar-se. E ele diz: a minha alma está numa tristeza mortal, ficai aqui e vigiai. E a gente compreende, meus irmãos, que Jesus sofreu como nós. Jesus, o Verbo, se fez carne e, se fazendo carne, ele experimentou toda a nossa limitação humana, exceto no pecado. Mas a nossa dor ele experimentou, o nosso sofrimento ele experimentou, e já tendo consciência do que ele iria passar, ele ficou com a alma tomada de pavor, com uma tristeza mortal, vem dizer Jesus. Por isso ele suou sangue, porque era uma angústia suprema. E aí ele continua então orando, e ele diz ao Pai, ele suplicou ao Pai: tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Nós precisamos também aprender com Jesus a dizer ao Pai que se faça não aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres, porque nós muitas vezes nos colocamos como filhos mimados de Deus, né? Mas Deus não é um Pai que nos enche de mimos, né? Que vem nos mimar. O Pai nos ama com um amor verdadeiro, autêntico, encarnado, com um amor concreto. E o amor não deseja nos mimar. E nós precisamos aprender a dizer a Deus que Ele faça na nossa vida a vontade dEle. A gente vai montando os nossos planos, arquitetando os nossos projetos e a gente vai mandando para o céu, né? Vai mandando aí via WhatsApp para Deus. Eu quero, Senhor, uma resposta rápida e fácil. Eu quero que o Senhor faça a minha vontade, assim na terra como no céu. Não é isso que a gente reza no Pai Nosso, né? Senhor, que o Senhor faça a sua vontade, que seja feita a tua vontade. Foi o que Jesus falou. Olha, Pai, eu estou apavorada, minha alma está numa dor, numa angústia profunda. Se tudo te é possível. Ele pede: afasta de mim este cálice, contudo não se faça o que eu quero. O que Jesus queria naquela hora era se ver livre, porque ele viu o que ele ia passar. Mas ele disse: mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E no 38 ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Ele experimentou ali e ele tinha a consciência da fraqueza da nossa carne, né? Que na hora da dor, que na hora do sofrimento a gente quer vazar. Mas nós precisamos aprender a dizer, mesmo na dor, mesmo na angústia, na dificuldade, ao Pai que Ele faça a vontade dEle. E para isso a gente precisa orar, vigiar e orar. Vigiar e orar para que não entreis em tentação, senão a gente cede ao mal, a gente cede à tentação na hora da dificuldade, na hora da dor, né? E aí então a gente entra na realidade onde Judas chega ali com aqueles homens que eram servos do sumo sacerdote, né? Foram enviados pelos sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos. E Judas diz: aquele a quem eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o com cuidado. Assim que ele se aproximou de Jesus, ele disse: Rabi, e o beijou. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Então, o filho do homem é traído com um beijo, né? E Judas beija Jesus como um sinal de que era para aquele ali que é para vocês prenderem. Ele é o mestre. Chama ele de Rabi, né? Mestre. E continuando aqui então, Jesus é levado por eles. Eles conduzem Jesus então à casa dos sumos sacerdotes. Aqui vem dizer que Pedro foi seguindo de longe, né? Nós vemos que dentro dessa cena, quando Jesus ele é levado, ali à noite, né, da forma que ele foi levado, que João segue Jesus e nós vemos que Pedro segue Jesus. E aqui a palavra vem dizer então da realidade de Pedro. A gente vai entrar já no contexto da negação, onde Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Jesus é interrogado, eles perguntam para Jesus se ele é o Cristo, ele fala que ele é, sim, eu o sou.
E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasga as vestes, fala que aquilo é uma blasfêmia. Eles teriam a chance de acreditar, né? Poderiam ter optado por acreditar. Eu digo que se eu estivesse no meio deles, eu teria medo, pelo menos. Se eu não acreditasse como eles, eu teria medo, no mínimo um temor de estar verdadeiramente matando o Filho de Deus, mas eles não tiveram. Não acreditaram mesmo, né? E depois vem Pedro e nega, né? Imediatamente, depois que Pedro nega, lá no versículo 72, vem dizer: imediatamente o galo cantou pela segunda vez. E Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negareis. E lembrando disso, rompeu em soluços. Pedro chorou copiosamente. Você já chorou de soluçar? Ai, meu Deus. Nós precisamos aprender a soluçar, a chorar copiosamente quando nós negamos Jesus. Quando nós pecamos, quando nós nos afastamos de Jesus, nós precisamos pedir ao Senhor essa graça de ter um coração contrito e humilhado na presença dEle, de chorar, porque nós negamos o Senhor, né? Então Jesus entra agora para essa cena toda, né, onde ele vai passar pela sua paixão, dolorosa paixão, né? Nós rezamos isso no terço da misericórdia, pedindo ao Pai que pela dolorosa paixão de Jesus ele tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro, né? Porque foi uma dolorosa paixão. Jesus ele é entregue a Pilatos, batem em Jesus, Jesus é escarnecido, Jesus é humilhado, e a gente vai vendo isso acontecer aqui no capítulo 15 do Evangelho de São João, depois que ele passa ali por toda a humilhação e que ele apanha, né? Ele é levado para ser crucificado, e aí a gente entra na cena do Calvário, né? Onde Jesus então, como nos diz o próprio Evangelho, ele é contado ali entre os malfeitores, onde a palavra de Deus também, o Antigo Testamento, vai se cumprindo, né? Eles crucificaram Jesus e colocaram a inscrição, o rei dos judeus, dizendo que era por isso que ele tinha sido morto. Lá no versículo 25 diz que era a hora terceira quando o crucificaram. Então era 9 horas da manhã quando Jesus foi crucificado. A hora terceira, né? A gente começa a contar para que a gente aprenda um pouquinho aí da questão das horas na Bíblia. Então para os judeus assim, começa lá, 6 horas da manhã começa o dia. Então 7 horas... 1 hora, 8, 2, 9, 3. Aqui diz que era a hora terceira, 9 horas da manhã. Se a gente for continuar aí dentro da realidade do horário, lá no versículo 33 diz que até a hora sexta, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas por toda a terra. Então de meio-dia até 3 horas da tarde houve trevas, até a hora de Jesus morrer. De meio-dia até as 15 horas, vamos dizer assim, no pior período, depois que ele já tinha sofrido tudo que ele tinha para sofrer, de meio-dia até 3 horas da tarde, nessas 3 últimas horas de vida de Jesus, ali, suspenso na cruz, houve trevas no mundo, né? E Jesus dá então a hora nona, um grande brado, um grande grito: meu Deus, por que me abandonaste? Ele vem dizer, e lá no 37 diz que Jesus deu um grande grito e expirou. E o véu do templo rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Se a gente chegar numa cortina, existe um lugar amplo, com uma grande cortina, a gente for rasgar aquela cortina, a gente pega a cortina de baixo e rasga. Quando nós, seres humanos, nós daqui de baixo, a gente for rasgar, se a gente fosse rasgar o véu do templo, que não poderia de forma alguma acontecer, mas se nós fôssemos fazer isso, a gente pegaria o véu do templo e rasgaria de baixo até o alto. Somente que a palavra de Deus vem narrar que o véu do templo, que separava ali do lugar santíssimo, do santo dos santos, aquele véu se rasga no momento que Jesus morre, de alto a baixo. Não é o homem que está rasgando o véu, é Deus que está rasgando o véu.
é de alto a baixo que o véu é rasgado, para dizer que Deus não precisava mais estar escondido, velado, mas que agora esse véu que nos separava da presença de Deus, ele é rasgado de alto a baixo. Jesus pagou o preço por mim e por você. Aquilo que nos afastava de Deus, aquilo que nos distanciava de Deus, aquilo que nos separava de Deus, foi então rompido através da morte de Jesus. E nós tivemos livre acesso ao Pai. Esse é o significado daquilo que aconteceu. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha expirado assim, disse: este homem era realmente o Filho de Deus. Gente, eu lendo esse versículo hoje, eu pensei, o que foi que o centurião viu? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas o versículo 39 diz que o centurião que estava diante de Jesus, o centurião, gente, ele era romano, ele não era judeu. O centurião romano, não era do povo judeu, não acreditava no que o povo judeu acreditava, mas quando ele crucificou aquele homem, Jesus, que ele não conhecia, mas diz aqui que ao ver que ele tinha expirado assim, o que houve naquele momento em que Jesus expirou, gente? Houve algo tão sobrenatural que ele disse: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Nós precisamos entender essas coisas, né? Quando Jesus expira, o Espírito Santo é o ruá, o Espírito Santo é o sopro, o Espírito Santo é o hálito. Então, quando Jesus expira, nós sabemos que ali ele dá o Espírito Santo. E aquele homem foi capaz de compreender naquela expiração, vendo que Jesus tinha expirado assim, ele reconheceu: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Nós não podemos em nenhum momento da nossa vida duvidar disso. Porque se um centurião romano ele descobriu isso naquele momento, nós precisamos também, pelo Espírito Santo que nos foi dado, nós fomos batizados, nós temos recebido o Espírito Santo, nós precisamos compreender que ele é o Filho de Deus. Versículo 42, quando já era tarde, era a preparação, isto é, a véspera do sábado. Veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. E ele foi resoluto à presença de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José de Arimateia, diz a palavra de Deus, ele era um membro ilustre do conselho. Graças a Deus, nem todo mundo do conselho foi a favor daquela loucura, não é? Graças a Deus, entre os chefes, entre os fariseus, acredito que entre todas as autoridades religiosas ali, houveram alguns corações sensíveis a Deus ainda, alguns corações que conseguiam ir além daquela série de regras e de rigidez de lei e conseguiram identificar que Jesus não era um homem qualquer. E dentre eles, alguns identificaram que realmente ele era o Messias, o Cristo. E foi o que aconteceu com José de Arimateia. Pilatos admirou-se que Jesus tivesse morrido tão depressa. Perguntou ao centurião se realmente ele tinha morrido, e depois disso, no 43, depois de ter comprado um pano de linho, José tirou-o da cruz, envolveu-o no pano, depositou-o num sepulcro escavado na rocha, rolando uma pedra para fechar a entrada. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o depositavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, compreender com o coração aquilo que acontece na palavra de Deus. E nós não podemos ficar inertes
diante daquilo que a palavra de Deus vai revelando a nós. Os santos, muitos santos, eles pegavam no crucifixo e eles choravam no crucifixo. Muitos santos tiveram a graça de sentirem e experimentarem na alma, no coração, aquilo que foi a paixão e morte de Jesus. A Virgem Maria, ela teve uma espada de dor que transpassou o coração dela, como foi profetizado por Simeão. O que Jesus passou no corpo, ela passou no coração, na alma. E muitos santos tiveram a graça de experimentarem a dor. Nós não podemos ler isso aqui como se não fosse nada. Nós não podemos viver a nossa vida como se Jesus não tivesse feito nada por nós. Nós não podemos ser insensíveis diante de um Deus que dá a vida na cruz por mim e por você. Que o Senhor nos dê a graça de não sermos insensíveis e de mergulharmos no mistério da nossa redenção, de mergulharmos no mistério da nossa salvação, porque a vida morreu para nos dar vida. O amor passou pela morte, embora tenha ressuscitado por amor de cada um de nós e deu a vida por nós. Nós bendizemos ao Senhor por tanto amor e por tanta graça. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.